A história minha com desenho, eu não me lembro de ter um começo, por conta que eu já cresci ali desde a infância já rabiscando, né? Eu lembro que juntávamos eu e os meus primos e a brincadeira era assim, vamos brincar de desenhar. Então, quando a gente se lembra da infância, em brincar em algo, a gente lembra desde pequeno ali. Então, sempre gostei de rabiscar, desenhar, e esse estímulo veio através de um primo meu que desenhava muito bem, né? E a referência que eu tinha de diversão era olhar ele desenhar, e aí a gente foi riscando, e eu sempre fui dando continuidade. E acho que a prática, a gente vai brincando, vai desenhando, e chegou um determinado tempo na adolescência, foi onde eu passei a ter isso como um hobby, né? Como um prazer muito grande de desenhar. E até nas aulas de educação artística, por exemplo, era a matéria assim que eu mais gostava, né? Que bom. Então foi meio que assim que começou. E aí eu, por conta de trabalho, a gente vai ter que estudar as profissões convencionais, né? E aí eu dei um tempo nos desenhos, e depois de um bom, sei lá, por volta aí do ano 2000, que eu passei a retomar com o desenho. Eu vi uma vez um rapaz fazendo uma arte realista assim num shopping, né? Aí eu olhei aquilo e me deparei, eu falei, meu Deus, eu quero aprender a fazer isso. Como é que esse cara consegue fazer isso? Aí eu lembrei, eu falei, eu vou comprar uma revista. Na época não tinha a internet assim fácil, né? Sim. E aí eu peguei uma revista e comecei a desenhar rostos assim, né? E aí eu meio que fui retomando a época de infância de desenhar rosto, e querendo ser aí, tentar chegar no nível assim do realismo. E a trajetória foi o treino mesmo. Legal que ao mesmo tempo que eu vi aquele desenho sendo feito num shopping, eu me remeteu à infância, quando eu praticava o desenho e parei. Eu falei, poxa vida, eu preciso voltar. E aí, fazendo faculdade, né, e fui meio que desenhando, e eu fui pegando cada vez mais gosto, né, com isso. E aí foi onde eu fui sempre melhorando, procurando melhorar, sem conhecer técnica nenhuma, né? E aí eu fui meio que me descobrindo, isso aqui é melhor traçar desse jeito, vamos aperfeiçoar desse jeito. E aí aí você vai meio que desenvolvendo e pegando algumas dicas de técnicas, né? Aí a gente vai, mas o segredo mesmo, até muitos param ou desanimam, é sempre dar essa continuidade, porque às vezes a pessoa sempre fala, às vezes as pessoas pensam assim, eu só sei desenhar um palitinho, né, com aquele desenho convencional, e na verdade foi ali que a pessoa parou, né, não é que ela sabe desenhar só aquilo, ela parou ali, entende? Então eu vejo mais ou menos dessa forma. Sim, é como se a limitação fosse a nossa própria mente, né? Exatamente. A pessoa determina o que ela... Não, eu não sei fazer e pronto. Não dá aquelas possibilidades, né? Beleza, não sei fazer, mas o que eu posso fazer para conseguir, né, evoluir ou fazer o desenho com essa pessoa, né? Exatamente. Então a minha trajetória com a arte, assim, foi através disso. Aí fui assistindo os mestres do desenho aí, o Charles, né, como muitos aqui conhecem, você também muito bem, né? E aí você vai pegando... você vê, poxa vida, existem pessoas que vivem disso, então isso vai te estimulando, né? Então quando você vai melhorando, ou a gente se sente ruim, vai ficando menos pior, né? Ou a gente vai melhorando, aí a gente vai pegando mais gosto, né? Então o Charles inclusive falou uma vez, um dos problemas nossos, não só como desenho, mas qualquer coisa que a gente vai aprender, é a comparação. A gente se compara a alguém que está mais evoluído, a gente acaba desanimando. Então não precisa se comparar, né? Não devemos. Porque não comparar com o desenho mais antigo, né? Você comparar o seu desenho atual com o desenho que você fez há tanto tempo atrás. A gente sempre está em constante evolução, né? Exatamente. Parabéns pelo seu desenho, né? Muito bonito. Aqui eu até coloquei aqui na mesa um desenho que eu comecei a fazer ontem, né? O pessoal aí acho que acho que não tá em forma para o ponto de saber que super-herói que é isso. Não sei se é uma espécie de um super-herói, né? Mas é o Homem de Ferro aqui, né? Então a metade o rosto da máscara, a metade o outro, a face dele. Então
tá ainda em fase de acabamento, né? Nem tá pronto, né? Tô com pronto aqui, né? Mas esse aqui é o que eu quis trazer porque tá em processo ainda. Os desafios começou a vir quando surgiram as encomendas, né? Porque você tem que entregar algo, você falou que vai fazer e você fala, meu Deus, eu preciso desenvolver. É claro que quando a gente dá ok para fazer a arte, a gente entende ali que dá para ser feito, mas existem elementos que a gente se sente desafiado, né? Então, exatamente. Então, assim, eu peguei um desenho para fazer de um iate, de um barco, estava no mar, inclusive tá no meu Insta, né? E como é que eu vou desenvolver aquele reflexo naquele mar ali, né? E aí o que eu tive que ter na mente? O reflexo, de uma forma geral, eu preciso atribuir ele no mar e usar as mesmas técnicas, porém os traços são diferentes, porque um é um mar, o outro era um metal. Então eu preciso trabalhar um degradê de uma forma que eu consiga transferir aqueles traços da imagem para o papel, enfim. Mas na prática mesmo, respondendo a sua pergunta, o efeito do mar com o sol batendo nele e refletindo foi um dos desenhos mais desafiadores que eu fiz, assim, que eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer esse trabalho? E aí, graças a Deus, eu fui olhando bem, e nessa parte eu tive que ter muita paciência para desenvolver, mas foi muito desafiador, e ainda alguns trabalhos que eu pego, eu particularmente me sinto desafiado a fazer, porque não é fácil, né? Mas se você treinar mesmo, você acaba conseguindo. É verdade. Por isso que é importante ter, né, essa paciência, persistência, não desistir do desenho. Exato. Né? Mas o mar foi desafiador, e um dos desafios que eu tive em fazer também não foi necessariamente um desenho específico, mas que partes do rosto ou do desenho eu tive mais dificuldade em fazer, ou mais desafio em fazer. Como, por exemplo, entre o dente e a gengiva ali, sabe? Alguns detalhes ali que, se você, às vezes, fugir um pouco, ou dependendo da qualidade da imagem, fica complicado. Orelha ou mão é uma coisa também que dependendo, você tem que ter uma atenção mais apurada. Eu falo de mim mesmo, né? A mão em si eram uns trabalhos assim que eu... Mas aí, com o tempo, você vai pegando. Mas esse do mar foi, assim, loucura. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Uma coisa que marcou, né? Não, esse desenho marcou. Vou olhar para ele, vou lembrar, né? Marcou. Exato. E o engraçado, até te cortei agora. Pode falar. Mas o engraçado que... Eu não sei quem está assistindo, se você já pensou. Você faz um desenho, você pensa, meu Deus, mas será que a pessoa vai gostar? Você fica com aquela insegurança, espero que a pessoa goste, né? E você olha e fala, não, mas está igual. Não, mas... Aí você acaba entregando e torcendo, né? Para que a pessoa realmente curta, né, o trabalho, né? Então, a gente está sempre aprendendo, né? Uhum. Cada traço, cada trabalho é um desafio mesmo, né? É verdade, tudo faz parte, né? O treino mesmo, por mais que não fique, assim, você não consiga entregar tudo aquilo, mas o mais importante é que você se desafiou em fazer, né? E o próprio, outros trabalhos que você for fazer, ele vai ficar bem melhor, isso faz parte, né? Show mesmo. E eu até trouxe um desenho aqui também, é um dos desenhos até que eu mais gostei de fazer, né? Que eu falei até dos traços aqui, o pessoal deve ter visto aí no Instagram. É o famoso ator que todo mundo conhece, né? Então, essa parte aqui, apesar que nem tanto, né? Mas assim, é a parte dos reflexos para parecer que realmente ele tem um pouco de brilho de suor, né? Ou então a iluminação. Então, são trabalhos de orelha, assim. Então, teve alguns desafios, mas o que acaba segurando mesmo é você parar e olhar, e olhar assim, com o olhar técnico, não o olhar visual normal, né? Então você acaba tendo que transferir, mas assim, acaba sendo bem desafiador, né? É verdade. Porque é interessante que o desenho que a gente faz, ele não tem que ter cara de desenho. É engraçado. E daí acaba que desafia mais a gente. Exato. Ele é um desenho que tem que parecer foto, né? É engraçado.
sei lá, cada um tem uma forma de como enxergar isso, no caso quem desenha. Às vezes eu sempre fiz um desenho, todo o desenho que eu fiz, você falou uma coisa que eu lembrei, eu faço o desenho, no caso a encomenda, ou um desenho para mim, como esse, aí eu tô olhando e falo assim, eu preciso olhar e fazer para parecer foto, não pode parecer desenho. Se ficar parecendo desenho é porque ainda não tá bom, né? Então a ideia é essa, né? A ideia é tentar deixar o mais próximo possível da imagem, da fotografia, né? A gente é limitado, né? A gente tem as nossas ferramentas à mão, é tudo a olho, assim, na parte de acabamento, mas a ideia é tentar fazer o mais detalhado possível, né? Sim. E fica muito bom, né, o resultado, porque cada pessoa acaba que tem um traço diferente, né? Foi até citado aí nos comentários, mas isso que nos torna únicos, né? A gente, por mais que tenta trazer, tudo manchas, não realismo, com as mesmas técnicas ensinadas, né? Mas o resultado ele sempre fica assim diferente e tem uma beleza especial. Às vezes a gente faz que nem um trabalho de um rosto aqui, aí você de repente vai fazer aqui um detalhe da manga, né, do terno aqui, por exemplo, que aqui o desenho tá pela metade, ou então um detalhe aqui do pescoço. Então acho que no início eu pensava assim, vamos fazer o mais parecido possível aqui. E aqui, às vezes, eu não dava muita atenção, né, no pescoço, aqui, mas, na verdade, o ideal mesmo é ter o mesmo critério de atenção aqui, por exemplo, para fazer, ou no olho, ou no nariz, e ter esse mesmo critério de atenção nos detalhes que talvez não vai chamar tanto, né, para quem for ver. Então, acho que o processo de percepção tem que ser igual no geral, né, para que olhe e fale assim, não, realmente tá bem parecido com a foto, né. É verdade. Em todas as partes do desenho, né? Todas as partes. E às vezes dá aquela, pelo menos comigo, né? Às vezes faz um desenho, às vezes você quer ser, tipo, você faz o rosto, aí você entra no acabamento da camiseta ali, e às vezes, sem perceber, você faz e fala assim, poxa vida, não ficou tão bom. Aí você, é camiseta, isso é inconsciente, né? Mas às vezes você fala, não, tem que estar igual, tem que dar para melhorar. Então a ideia mesmo é você olhar. E pelo menos eu faço assim, quando eu faço um desenho, eu olho depois de pronto, vejo todos os detalhes que precisa ser corrigido para depois vir com o spray, né, com os outros detalhes, porque quem nunca passou de passar um spray e ver que faltou algum detalhe para fazer, né? É verdade. Até aquele vídeo lá que eu fiz bagunçando, parece uma coisa. Que coisa. Toda vez que tá pronto, a gente vê o detalhe depois. Exato, não, por isso que tem que prestar bem, assim, olhar bastante, porque às vezes a gente foca muito no nariz, num detalhe que tá faltando e esquece. E às vezes eu fazia assim, eu olhava um desenho e falava assim, eu vou terminar no dia seguinte o acabamento. Eu anotava os acabamentos. Olho, falta escurecer lado esquerdo, boca, falta detalhar isso aqui. Eu fazia esses detalhes porque quando você, não sei, com você ou quem desenha está participando, quando você acorda, você tem uma percepção diferente, né? Nossa, você consegue enxergar mais os erros, né? Sim. Então eu às vezes anotava, né? Tipo, orelha precisa fazer o detalhamento inferior, olho esquerdo, o canto direito, a gengiva falta escurecer o lado esquerdo dela. Então, quando você olha e vê anotado, você vê com uma clareza muito grande. Pelo menos comigo acontece assim, entendeu? Então é bem legal. Muito bom. Que dica, hein? Porque assim, se acontece que não anotar no dia seguinte, já esqueceu, né? Pode esquecer. Às vezes o desenho ficou até bom, mas às vezes um detalhe que você dá uma corrigida muda assim a percepção, ou então falta passar um pincelzinho aqui, falta passar um esfuminho desse lado, ainda que você não precisa nem traçar, mas um ajuste ou outro, eu acho que tem muito de uma questão de energia. O cliente ele percebe quando aquilo foi feito com capricho ali, né? Como você deu a sua alma para aquilo. Então acho que isso é fundamental, né? É verdade. Eu disse tudo. Isso aí que você falou da energia. Dá para perceber. É incrível isso, né? A gente vê um desenho mais trabalhado e tal, mas quando ele é feito rápido, né, de qualquer jeito, a gente tem que estar bem. Eu queria perguntar também com respeito à inspiração, né? Você costuma buscar inspiração em outras formas de arte, além do desenho? Olha,
por incrível que, assim, não por incrível que pareça, apesar de normalmente nos desenhos, muitas das vezes eu não estou escutando música, né? Eu tô, às vezes está passando até uma série ali, um filme, tipo, deixo bem baixinho, ou às vezes está em silêncio, e de vez em quando música, mas por incrível que pareça, em alguma música que eu escuto, me dá às vezes uma inspiração em desenhar alguma coisa, mas na hora que eu vou desenhar, às vezes não estou escutando a determinada música. Então, através da música, que não deixa de ser arte, né? Eu consigo ter algumas inspirações, porque às vezes a música vai me remeter a alguma situação, algum tipo de... ou filme que me lembra de um determinado ator, alguma coisa assim. Então, eu acho que vai muito do momento mesmo. A música em si, ela... é como se desse o eletrônico, eu curto bastante também, o rock, dependendo, ou outros gêneros musicais também, mas é muito do momento, assim, aquela música é igual o músico, né? É uma situação de vida e inspira em fazer a música. E eu no desenho, a música me inspira às vezes fazer, mas às vezes vem na mente assim uma vontade, eu chego e desenho. Não, é que assim, não necessariamente todos os desenhos veio de uma inspiração, mas quando vem, muitas das vezes é da música, né? Muito bom. Olha, o Alisson, ele fez uma pergunta aqui. Depois do verniz, vocês se aventuram em retocar? Já aconteceu de eu passar o verniz e eu precisei retocar, né? Respondendo a pergunta dele. Só que a sorte minha é que o retoque foi para escurecer um detalhe. E o que eu fiz? Eu consegui escurecer, porque eu precisei... eu passei o lápis por cima, consegui um certo resultado, só que eu precisei passar de novo o verniz para tirar aquele brilho, sabe? Passei por cima, tipo, uma parte estava um pouco clara, aí eu acabei tendo que escurecer um pouco, dar um retoquezinho de acrescentar. Uma vez aconteceu de eu ter que apagar um pedacinho de um traço. O que eu fiz? Eu peguei uma gilete bem fininha, dei uma raspadinha de nada, dei um acabamentozinho assim, como tinha muito detalhe, não deu para perceber. Aí eu passei o verniz por cima para ajustar, mas assim, normalmente o ideal mesmo é você finalizar 100%, 101% e passar. Para dar para retocar um desenho após estar com verniz, talvez dê se você tiver que escurecer ou acrescentar algum detalhe bem sutil. Uma pergunta da Simone. A Simone, ela falou assim... Vou perguntar de você, que ela falou vocês, né? Mas vou voltar a você. Você costuma usar o espuminho? Que é esse... Sim, eu costumo. Eu tô até com 2 aqui, né? Tô com 2 aqui que eu costumo usar, um pouco mais grosso, um pouco mais fininho. Eu costumo usar. Eu não uso muito, só em alguns detalhes. Eu uso muito, às vezes, o papel mesmo, higiênico ali, tipo, de cantinho, porque acho que dependendo do detalhe, ele vai me dar um acabamento melhor. E às vezes quando eu passo meio que o papel, ele, pelo menos uma coisa que para mim dá muito certo, o papel, ele tem uma ranhura específica, né? Pelo menos o que eu uso aqui, os veios do papel em si, né? Os poros lá da folha, e eu passo no sentido dela, sabe? Dependendo do desenho, porque às vezes me passa um acabamento melhor. Mas às vezes eu uso espuminho, sim. Então depende muito do detalhe. Aí eu vejo, não, isso aqui vai ser melhor o esfuminho, nessa espessura e tal. Então depende muito, mas eu costumo usar sim. Sim. Aí teve uma outra perguntinha. No desenho realista, o que é mais desafiador? Sombra ou luz? Sim, a sombra e luz, elas se conversam, né? Porque o mesmo degradê vai permitir ter a sombra e a luz, né? Nas escalas de sombras em si. Mas eu sempre brinco que o legal da luz é que ela já existe, que é o papel, né? Então ela já está pronta. O que a gente vai ter que fazer é dar aquela escurecida para que essa luz ela apareça, né? No sentido de como você quer que a luz fique. Mas dependendo da imagem, a luz ela acaba sendo mais desafiadora. Por quê? Porque ela tem que dar aquela ideia de reflexo, né? De estourar a imagem. Então, ela às vezes pode ser mais desafiadora. Mas por isso que eu falo, depende muito
de como aquela luz está na imagem e de como aquela sombra está na imagem. E aí em que modo ela está concentrada. Mas eu acho que o grau de dificuldade ele pode ser semelhante, né? Porque ambos são os opostos e acaba o degradê permitindo a luz e a sombra, né? Não sei se eu consegui passar bem aí. Muito bom. A explicação. Perfeitamente. E esse aqui, por exemplo, foi um dos desenhos que eu gostei bastante, pelo fato de eu gostar muito do ator e gostei também do resultado, né? Então você acaba pegando um apego maior, assim, nesse sentido, né? Esse ator é muito querido mesmo. E a Simone, ela fez uma outra pergunta relacionada, por exemplo, à folha, né? Qual a gramatura que você usa? E se você usa o lápis preto para dar profundidade? Basicamente, assim, eu sempre usei o Canson tradicional 180, da gramatura dele, mas eu quero utilizar outros papéis, por exemplo, o Fabriano. O Canson, eu percebo que ele é um pouco poroso, mesmo no lado mais liso, eu percebo que ele é um pouco poroso. Então, dependendo do detalhe de pele, que praticamente não aparecem muitos poros, dependendo de como você vai fazer, pode ser que o acabamento não fique tão legal. Então, existem outros papéis que ele é mais liso, então, dependendo do desenho, o acabamento fica melhor. Eu acabei me adaptando no Canson 180, só que eu uso o lado mais liso. O lado mais liso que me dá um acabamento melhor. Mas eu tô querendo usar outros papéis que o pessoal comenta que é muito bom, que é o Fabriano 4L, entre outros. E ainda não experimentei, mas eu pretendo usar. Mas eu atualmente estou usando o Canson mesmo. Que tá nos assistindo, né? Falou, parece foto, obrigado. O desenho tá incrível. Tá falando dos nossos 2 trabalhos aqui, né? O pessoal tá comentando aqui. Podem fazer perguntas aí, se a gente puder responder. Aí tem uma perguntinha, né? Prefere desenhar mais rosto ou imagem? Como no caso do barco, por exemplo. Que você mencionou. Sim. Olha, eu particularmente, eu prefiro desenhar rosto, se for para escolher assim. É claro que existem rostos que são mais desafiadores que outros, ou imagens que às vezes pode ser mais desafiador ou mais legais de fazer. Mas eu acho que o rosto é bacana porque você vê assim, por ser de uma pessoa e de uma encomenda ou ser de alguém nesse sentido, então me dá mais uma inspiração a mais, né? Mas ambos são super... Desenho é desenho naquela, né? Mas o rosto eu tenho um pouco mais de prazer em desenhar rosto. Só falando em papel, quando eu tava começando a desenhar, quando eu vi o rapaz no shopping, eu falei, quero desenhar e um dia chegar igual a ele, né? Desenhando. Eu usava o sulfite mesmo, não entendia de nada, comprava um lápis normal e comprava papel sulfite. E fiz no sulfite mesmo, e eram os meus primeiros desenhos, assim, tentando fazer alguma coisa realista. Mas, assim, a mente, eu sempre falo, o cérebro, ele não sabe que papel que é, né? Ele não sabe que lápis você está usando, ele só sabe que você está praticando. Então, isso é o que importa. E o que importa é praticar. E com as informações você vai vendo os melhores materiais. Mas o que importa é fazer algo. Pegar um papel, alguma coisa e exercitar. Se ainda não tem condições de comprar um material legal, uma folha, o cérebro não vai entender isso. Ele só vai entender que você está praticando. É a forma que eu vejo, né? Porque a gente se adapta àquele material que a gente tem, né? Não é assim, e o material, mas a forma como a gente, né, trabalha. Exato, exatamente. Agora, sobre bloqueio criativo, como é que você lida quando acontece? Olha, às vezes já acontece, né? Isso e sempre vai acontecer. De você estar numa situação que você não sabe como que eu vou desenvolver esse trabalho, ou quero escolher um desenho, não consigo escolher. O bloqueio criativo, de uma forma geral. Eu penso assim que hoje, como é que eu lido com isso? Eu não foco nele mais, eu solto, eu penso em outra coisa, eu me desligo, porque se eu ficar tentando achar e tentando descobrir e começando a me estressar porque eu não estou tendo alguma ideia, inspiração, esse processo ele piora. Eu preciso
sair de cena, dar uma volta, fazer outra coisa, e para depois eu voltar, e aí as coisas vêm com mais facilidade. Às vezes quando eu tô num desenho, quando eu tô conseguindo achar um... Já aconteceu de eu estar fazendo um desenho, não tá conseguindo o acabamento ali, que eu... Isso mais no início, né, que eu tava querendo que ficasse, e às vezes eu saía, tomava um café, voltava. Café faz parte aí dos meus desenhos, né? É uma bela de uma companhia, o café. Bom. Aí eu saio, volto, e aí... E assim, como é que eu lido com bloqueio? Quando eu saio de cena. Aí eu volto e eu fico mais tranquilo. Muito bom. Tem que fazer de tudo para não vir desânimo, né? Eu acho que é a mesma coisa. Exatamente. O desânimo, né? O desânimo... Assim, pode acontecer de você às vezes estar desanimado e você não quer desenhar tudo, mas entra aquela coisa da disciplina, né? E às vezes dá aquela preguiça mesmo, né? De desenhar, pegar o papel, parece que é mal de quem desenha, né? Quando eu sento na cadeira, isso já passa, assim. Então é incrível, é incrível, mas é normal. Quem tá assistindo aí dá preguiça mesmo, dá vontade de não desenhar, às vezes a gente não sabe como fazer um acabamento, e é normal. A gente não sabe tudo e tem muito que aprender, e às vezes acontece de tudo isso mesmo. Desânimo, sem vontade, a correria do dia a dia, e às vezes a gente parece que até esqueceu, né? Meu Deus, como é que faz isso? Não, daquele branco, assim. E como é uma coisa que depende muito da gente, aí a gente vai adiando, né? Vai falar assim, não, eu faço, outro dia eu faço, aí você vai deixando pra lá. Exatamente. E é bem ruim assim quando eu, vamos supor, uma encomenda que eu tinha que entregar, por exemplo, amanhã ou depois de amanhã, que seja, né? Tipo, dias próximos. E às vezes você sai do trabalho, pega um trânsito em uma atmosfera completamente diferente da arte, uma coisa voltada a números, e você vai fazer o meu ramo de atividade que é outra coisa e tudo, e aí você chega em casa, ter que mudar sua mentalidade para entrar num desenho, para entregar uma encomenda, apesar de ser prazeroso desenhar, mas naquele momento a última coisa que você quer é desenhar, né? Porque você precisa dar uma descansada para ter um certo ânimo, mas às vezes não, você precisa entregar e ter esse compromisso. Mas depois que você chega e começa a arriscar, pelo menos comigo assim, eu não para mais, aí vai embora. É uma inspiração, é relaxante, é terapêutico, né? Mas tem que ver os momentos para isso, senão acaba que se torna um peso mesmo, daí a pessoa vai, se ela tá querendo desanimar, é que desanima mesmo. Exato. Deixa esse rápido no dia a dia. Exato. Olha, teve duas perguntinhas aqui. Ó, Emer, alguma dica para quem faz encomendas e às vezes recebe referências que não são tão boas de qualidade? Eu normalmente na encomenda eu peço a imagem de referência e até falo para a pessoa assim, para que o desenho fique o mais parecido possível da foto, quanto melhor a imagem, melhor o desenho vai ficar, ou melhor a facilidade do desenho. Então antes eu já falo para o cliente que a imagem precisa estar o mais nítida e melhor possível para que o acabamento seja proporcional àquilo. É claro que às vezes nunca é possível, nem sempre acontece, e às vezes você precisa aí se desdobrar, tentar tratar a foto, tudo, mas o que eu às vezes é uma montagem que uma foto tá muito boa e a outra tá muito ruim, aí você tem que tentar entender um pouco o que dá para fazer, mas eu procuro avisar antes, né? Me separa a melhor foto de maior qualidade e é lá que você quer que desenhe uma determinada pessoa. Aí ele manda uma foto e fala assim, essa aí você pega e faz, a color tá tudo bom. Mas se você acaba explicando para o cliente que a imagem precisa estar a melhor possível, aí a cliente acaba, dentro do critério de seleção dele, pegar as melhores imagens e dentro dessas melhores imagens pegar a melhor foto, né? Então eu tento trabalhar dessa forma, né? A gente trabalha fazendo desenhos realistas e às vezes até restaurando. Restaurando, exatamente. Acaba tendo que restaurar, e um dos meus primeiros desenhos de encomenda foi uma
uma fotografia de 1930, de uma senhora, 1930, que os pais faleceram, e era até aquelas fotos que eram oval, sim, sabe? Não eram aqueles quadros. E aí rasgou, o cachorro, não sei o que aconteceu, eu tive que restaurar e tentar no bom senso, e acabou dando certo. Então foi uma das primeiras encomendas, uma foto rasgada. Imagina. Imagina mesmo. Ela falou assim, o que você achou quando expôs suas artes? Qual foi a sensação? Nossa, foi uma sensação que você está pisando num ambiente assim que, primeiro, você não está acostumado, e antes do momento de expor, você tem aquela crise do novo, né? Como é que vai ser, como é que eu vou me portar? Então, assim, o centro das atenções não passa a ser você, mas sim o seu trabalho feito, e existe aquela mistura de sentimentos entre o que as pessoas estão admirando, entre o seu critério de acabamento, você sempre olhando, eu ainda sou chato com isso, será que ficou bom, será que não ficou, ou o que as pessoas vão achar. Mas a sensação mesmo foi cair a ficha depois, assim, de se sentir bem pelo convite e tudo. Mas é uma mistura de sentimentos muito grande, e o pior, assim, o pior ou o melhor, né? O pior no sentido positivo, é quando você está executando o desenho antes ou horas antes do evento, né? Então você dá aquela adrenalina boa, né? Mas foi muito legal. Foi muito bom, foi uma exposição que eu fiz aqui em São Paulo, para uma exposição de food designer, né? Que tinha a ver com gastronomia e pratos elaborados artístico, né? E aí me pediram para fazer umas taças da Baracá, que é umas taças famosas de cristal, né? Bem antigas, do século, até esqueci aqui. Aí me pediram para reproduzir, e um espremedor de limão desenvolvido por um artista famoso. Aí me pediram para desenvolver esses dois objetos, né? Espremedor de limão, que tem a ver com gastronomia, e essa taça, que foi meu primeiro desenho de reflexo em vidro, foi essas taças. Eu nunca tinha feito antes. Muito bom. Foi muito legal. Muito bom mesmo. Tem uma perguntinha aqui, ó, sobre viver da arte. Você acha que dá pra viver só do desenho? Se dá para viver da arte, né? Dá sim. Eu acho que, sobretudo, você tem que olhar para o seu trabalho e pensar, eu compraria um desenho? Ou eu compraria um desenho realista? A partir do momento que você olha aquela arte e pensa assim, eu compraria, e eu vejo essa arte de grande valor, as outras pessoas vão também ver. Então acho que é muito baseado em você acreditar e colocar valor no seu trabalho, e também olhar esse detalhe e pensar o que eu tenho que fazer para que a minha arte seja vista e seja reconhecida pelo valor que eu vou cobrar. E aí existe entender como é que o mercado, como é que funciona, mas é possível sim. Eu faço encomendas, você também, né, Jéssica, faz encomendas, a gente sabe que é possível, mas é um mercado assim que ele precisa ser muito divulgado, né? E se não fosse as redes sociais, eu acho que ficaria bem mais complicado, né? Mas eu acho que dá sim, que é uma mistura entre fazer um marketing em divulgar o seu trabalho, atrelado a você sempre estar melhorando cada vez mais. Porque, como tudo tem como tudo na vida, existe alguém fazendo também, né? Então, esse é o ponto, mas é possível sim, respondendo a sua pergunta, é possível viver da arte sim, dá para viver, e eu conheço muita gente, muitas pessoas que eu sigo que vivem da arte, com certeza. Passaria mais uma hora aqui falando contigo, né? Infelizmente, ele é limitado, mas foi maravilhoso, viu? Assim, com respeito à agenda, você tá com a agenda aberta pra pegar para desenho? Né? Tô com a agenda tranquila nesse sentido, né? Começou o mês tudo, mas
depois dá umas apertadas, às vezes a pessoa quer para ontem, já teve encomendas que eu não consegui pegar porque a pessoa queria tipo para uma semana e a minha rotina não dava para entregar. Mas eu tô mais tranquilo esse início de ano. Maravilha. Essa pergunta é justamente, né, para já fazer com que o pessoal possa, né, se tiver interesse, a gente está encomendando o desenho, né, entrar em contato com ele. Tenho certeza aí que vocês não vão se arrepender, não. Então, seu trabalho lindo. Obrigado. E você, Jéssica aí também, ó. Além disso, professora de artes aí. Então, ela é mais do que nunca aí faz o trabalho aí com maestria, viu? E agradeço bastante, Jéssica, pelo convite. Fiquei bem feliz, honrado aí pelo convite. Deu tudo certo na data que esperamos. E agradecendo aí a todo mundo que participou pelas perguntas e espero aí ter contribuído dentro do que eu sei, da minha limitação aí, o que eu pude responder. E eu tenho muito que aprender ainda, né? Não sei tudo, mas é aquela coisa, né? A gente tem que olhar sempre para trás e ver o que a gente evoluiu, né? Mas agradeço aí de coração aí o convite, fico bem feliz. Obrigada, eu gostaria de agradecer, né, tanto a sua presença, como também das pessoas, né, que estão participando aí, que mandaram os comentários, perguntas. E você, Emerson, né, claro, por você ter falado um pouquinho da sua trajetória, né, essas informações tão importantes que você passou pra gente. Isso, pessoal, quero agradecer a todos, viu? A gente tá encerrando, né, por aqui, mas a mensagem que eu sempre falo, né, no final das lives com o convidado, é que a inspiração esteja sempre ao nosso lado. Obrigada a todos, tenham uma boa noite. Tchau, tchau.